E dando sequência aqui ao nosso estudo sobre o nosso eu multidimensional, nesse vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre o tempo e a não linearidade do tempo. O tempo não existe na forma como nós imaginamos que ele existe. Então vamos juntar aqui com o que a gente já percorreu sobre o tempo, com o que a gente sempre fala sobre o tempo, mas vamos colocar um foco maior nisso para que as coisas possam fazer mais sentido. Então vamos lá. A simultaneidade do tempo é o primeiro fator que a gente tem que compreender. Quando eu falo o tempo não é linear, eu quero dizer que não existe um passado que na sequência se tornou o presente e depois se tornará o meu futuro. Não, tudo acontece ao mesmo tempo. Eu já ia fazer o círculo, eu tenho mania de círculos, mas assim, é como se a gente estivesse dentro de uma dimensão onde o passado, o presente, o futuro está acontecendo, mas eu, como um ser fisicamente orientada, Fernanda, não consigo ter esse livre acesso a essas camadas, a essas diferentes dimensões para que eu possa ir lá, sei lá, 5 anos atrás, mexer ali, mexer, ou então há 10 anos lá na frente dar uma mexidinha. Eu não consigo fazer isso fisicamente orientada, né? E aí, como nós somos doutrinados de que, se eu não percebo com os meus sentidos físicos não existe, eu acho que essa ideia é meio maluca. Mas, com a minha mente, com o meu sentimento, eu consigo acessar essas frequências, como vocês vão ver que nós vamos falar aqui. Então, o tempo, como o entendemos, é uma construção mental que nos ajuda, na nossa mente, no nosso ser físico, na nossa realidade física, existe a ideia do tempo, que nos ajuda a organizar e interpretar nossa experiência física, mas não reflete a verdadeira natureza da realidade. Eu não quero entrar, mas como por exemplo, o tempo físico existe para quem está com a consciência fisicamente orientada. Quando a gente fala de espírito, por exemplo, tem obsessores, e aquele obsessor de 5 encarnações lá atrás que tá aqui ainda, que nem percebeu que já morreu, mas que tá aqui. Por quê? Porque em outras camadas, em outras dimensões, não existe o tempo. Então, aquela energia, aquela consciência tá vivendo ainda aquela realidade, e aí quer a vingança, e aí quer ir buscar o outro para atacar, sei lá, enfim. É um exemplo, né? Porque a gente escuta muito isso sobre, tô com encosto, ou tô com uma energia ruim em cima de mim, que vem de uma pessoa, ou então inimigos de vidas passadas, dos meus antepassados, que hoje estão em mim e tal. Eu não tô falando que isso não existe, mas não existe como se fala por aí. Mas são energias, são consciências. E se o tempo realmente fosse algo que realmente, de fato, existe, quem morreu, morreu. Né? Quem morreu, morreu, não tem que mais viver, já iria automaticamente acordar em uma nova realidade. Acordar se percebendo em uma nova realidade. Por que ainda está lá preso? Por que tem consciência que ainda está lá na antiga casa? Né? Se não existe, então são dimensões diferentes, mas que todas acontecem ao mesmo tempo. Depois, se vocês quiserem, a gente faz mais. Bom, a gente vai fazer ao longo aqui do tempo, nós vamos falar mais sobre isso também. E o que seria então, Fernanda, essa simultaneidade do tempo? O tempo, eu gosto muito de entender dessa forma, o tempo como um ponto de presente infinito, um constante presente, é um eterno agora, é assim que eu gosto de falar. Tudo que existe ocorre em um eterno agora. O que chamamos de passado e futuro são simplesmente diferentes aspectos do agora, acessados de acordo com o nosso foco de consciência. É o nosso foco de consciência que vai nos levar ao tempo que vamos experimentar. Por isso que a gente consegue acessar o passado para curar certas questões, para que a gente passe a não receber mais esse tipo de influência. Né? Então, por isso que é possível a gente reinterpretar o nosso passado, porque ele não é fixo. Por que ele não é fixo? Porque nenhuma energia, nenhuma frequência é fixa.
Vocês viram no vídeo sobre vibração e frequência o que é uma vibração, o que é uma frequência. E vocês viram sobre a energia, que ela está sempre em constante movimento e mudança, a partir do momento que eu mudo os elementos que a compõem. Então, eu consigo sim ir com a minha mente para um momento passado e reformular a forma como eu entendo, como eu interpreto aquele passado. Aí eu passo a receber um novo impulso, uma nova frequência. Ou eu corto aquela frequência que está fazendo com que eu mantenha certos padrões que eu já reconheci que não me servem mais. Realidades paralelas e as suas conexões. Todas as experiências e os eventos e vidas acontecem ao mesmo tempo, mas em diferentes camadas ou dimensões da realidade. A gente já falou sobre isso, né? Uma vida passada ou futura não está lá atrás ou na frente. Ela existe paralelamente à nossa vida presente. Então, assim, eu, Fernanda, tô aqui, a minha Fernanda de 5 anos lá atrás tá lá atrás, e a Fernanda de 65 anos lá na frente tá lá na frente, colhendo os frutos do que eu estou aqui fazendo. Existem, por isso que faz sentido agora, quando a gente escuta certas frases que falam, por exemplo, assim, que existem diferentes futuros prováveis. É sempre uma decisão minha aonde, pessoal? No agora, no meu poder do agora, qual futuro provável eu vou acessar. Então, no fundo, o que existe? O momento presente, o agora. No agora, eu vou moldar quais desses futuros prováveis eu vou acessar. E no agora, eu vou lá atrás nas energias passadas e reformulo elas todas. Porque, na verdade, quando a gente expande a nossa consciência, a gente já está trocando as bases, né? Não tem como você expandir consciência, por exemplo, sem perdoar o teu passado. Ou sem deixar de ligar para aquelas energias que antes causavam sofrimento, causavam tristeza em você. É automático fazer isso. Porque se a gente não faz... E é automático e assim, e não tem como fazer um sem fazer o outro. Eu não consigo expandir a minha consciência sem perdoar todas as situações, sem reinterpretar a forma como eu olho para as pessoas, sem reinterpretar a forma como eu analiso as situações de vida das quais eu experimentei, sem trocar certos sentimentos. Se eu não faço isso, eu não consigo me abastecer de novos elementos, porque a minha energia vai estar constituída de uma energia mais pesada, e aí eu não consigo fazer essa troca. Então, o ato de perdoar também, ele é importantíssimo na nossa evolução, para que a gente consiga trocar essa base e a gente consiga fazer esse movimento. Então, eu estou expandindo aqui, eu estou olhando para o meu futuro, para o meu passado, perdão, já com outras bases. Então, eu olho para as situações que antes já me deixavam chateadas e eu já compreendo de uma forma diferente. Então, eu já não sofro mais. O que acontece? Quando essas situações vêm a se repetir no meu presente, eu já nem ligo, não vou sofrer. Aí elas desaparecem, elas vão embora, elas não precisam ser repetidas no meu futuro. Se o tempo não fosse simultâneo, isso não aconteceria. E como essa simultaneidade toda do tempo acontece? Sobre a perspectiva, por exemplo, da nossa alma, ela percebe todas as experiências ao mesmo tempo, sem a separação de passado, de presente e de futuro. A nossa alma, ela sabe tudo o que acontece. Todas as vidas e eventos são como capítulos abertos de um livro, acessíveis a qualquer momento. E todas essas experiências estão interconectadas. Esses eventos passados podem ser alterados pela compreensão ou decisão no presente, que eu acabei de falar, né? O futuro não está fixo, ele é moldado pelo momento presente, né? Então o futuro também, não é essa história do destino. Você, às vezes, Fernanda, mas uma vez eu fui numa pessoa muito conectada que ela falou pra mim que isso ia acontecer na minha vida e isso aconteceu. Sim, ok, é extremamente possível a gente acessar várias linhas do nosso futuro, de nossos futuros prováveis. E se a gente souber fazer isso com consciência, a gente escolhe, mas será que eu quero? Será que os elementos que me constituem hoje, com os elementos que eu me constituo hoje, será que eu vou ser feliz acessando essa linha do tempo? Eu já tive várias experiências disso, várias experiências.
onde em um estado assim de mais consciência expandida, eu via flashes de futuros prováveis que poderiam vir a acontecer se eu continuasse em certas situações. E aí, por mais que positivos, que ok, que eles também, já tive uns que não eram, que eu já vi que não ia ser muito legal, mas tive outros que iam ser bacana, que seriam condizentes, só que condizentes com a Fernanda lá de trás, e não mais com a Fernanda que hoje, que eu sou agora. Então, assim, como a gente está em constante movimento de mudança, às vezes a gente atrai aquela situação para nossa vida que a gente já esperava atrair, só que como eu mudei, o eu de hoje, do aqui e agora, já olha para isso e fala, putz, não é mais a minha história, porque eu mudei, eu estou constituída de outras coisas. Por isso que eu falo, a gente não pode ficar pegado a nada, porque quem está em constante movimento, a vida é uma surpresa atrás da outra. Então, depois que eu entendi isso, ficou tudo muito mais fácil para mim, porque as minhas mudanças são muito constantes e fortes, né? Quando eu mudo uma crença assim, graças a Deus, eu consigo realmente mudar uma crença. E não deixar mais, e reconhecer hoje, depois de muito trabalho, pessoal, né? Claro. Mas eu já consegui assim, chegar num ponto de reconhecer certas mudanças, e aí a vida muda, é um carrossel de emoções, assim, de mudança. O ano passado eu tinha um futuro programado, que eu ia estar vivenciando hoje. E aí quando aquilo começou a acontecer, eu falei, não serve mais para Fernanda de agora, porque eu mudei elementos em mim que já não vibram mais nessa mesma frequência. Então bora, muda de novo, próximo plano, vamos ver o que vai acontecer. E é maravilhoso, a gente se desapega ao resultado das coisas porque a gente entende que a gente tem que ter um foco principal, né? O meu, por exemplo, é a expansão da minha consciência cada vez mais e dividir tudo que eu venho aprendendo. E daí o resto são consequências e eu posso dizer que cada vez vem mais coisas melhor do que a anterior, assim, porque a gente não fica apegado e a gente entende todo esse processo e a gente deixa as coisas acontecerem. Porque às vezes o futuro que tá começando a vir agora, ele é resultado daquele passado lá atrás, né? Só que eu mudei aquele passado lá atrás e eu mudei o meu eu de agora. Então eu já acesso um outro futuro provável. Podemos revisar, isso aqui é muito legal, e interpretar eventos passados para transformar as suas energias e impactos no meu presente. Isso ocorre porque o passado ainda existe como uma frequência acessível. Eu vou lá na frequência sei lá, de 1992 e mudo alguma coisa que aconteceu para que eu já receba um impulso diferente. Decisões feitas no momento presente têm o poder de reconfigurar não apenas o futuro, mas também o passado, visto que todas as linhas temporais estão interligadas. Ao mudar nossas emoções e crenças sobre o passado, reconfiguramos sua influência no presente. Cultivar intenções claras no agora molda um futuro alinhado com os nossos desejos. E saber de tudo isso é muito empoderador, porque a gente já entende, entendendo essa simultaneidade do tempo, que eu posso mudar a forma como eu interpreto tudo aquilo que eu passei. Com o perdão, eu curo as feridas. E com a consciência expandida, eu consigo curar a forma que eu interpreto as coisas. Mudando, depois que eu perdoei, depois que aquela ferida emocional passou, eu consigo começar a mudar a minha forma, como eu olho, como eu interpreto, como eu julgo. Então, depois do perdão, nasce em mim uma forma de compreender melhor as pessoas que me causaram certa dor, porque eu já entendo a dor como de uma outra forma, eu já entendo que algum aspecto dentro de mim, seja muito medo em relação à vida, seja o que for, fez com que eu atraísse para mim certas situações. E aí eu consigo, com essa compreensão, mudar a minha forma de perceber o meu passado. E aí eu olho para o passado de uma forma diferente, já não dói mais. Então, no meu momento presente, aquele passado já não está doendo. E aí, a partir do meu presente, eu já não trago esse mesmo passado para o futuro. Porque uma coisa é fato. Enquanto nós não curarmos todas as emoções e todas as feridas, a gente está segurando a energia e a frequência delas.
E uma hora, sem dúvida nenhuma, elas vão se manifestar novamente. Por quê? Porque nós vivemos e experimentamos fisicamente o resultado das frequências que a gente carrega dentro de nós. Então, mais uma vez, o tempo é só uma ferramenta para que a gente consiga olhar para essas criações, para o resultado dessas frequências que a gente carrega, que são as nossas formas de interpretação, as nossas crenças, e ver o que ela nos trouxe, o que ela manifestou. Por isso que o tempo é útil. E aí eu consigo reformular todas essas ideias. E aí quem cresce? Crescemos todos, cresce a nossa alma. Porque não é que eu estou a parte da minha alma, não, a minha alma sou eu e eu sou a minha alma. Por exemplo, a minha casa tem, vou dar um exemplo aqui, sei lá, minha casa tem 10 quartos e 8 banheiros, 10 quartos e 10 banheiros. Se eu olhar para um banheiro, ele vai falar: oi, tudo bem? Eu sou o banheiro, eu sou a casa. Não, você faz parte da casa. A casa são esses 10 banheiros e esses 10 quartos. A alma são essas 30 Fernandas e mais 30 Fernandos. Estou dando exemplos aleatórios, só para a gente entender. Mas o que é então a casa? É o banheiro ou é o quarto? Né? Não, é a casa inteira, é o conjunto de tudo isso. Então, o que é a Fernanda? O que é a alma Fernanda? É só essa Fernanda aqui? Não, ela é o conjunto de todos esses seres que tem constantemente essa possibilidade de usar o tempo, porque estamos nos percebendo fisicamente orientados, para ver o resultado das nossas ideias. Ah, não tá legal? Então a gente faz todo esse trabalho do perdão, da ressignificação das crenças, e aí nós vamos mudando todo o nosso conjunto de frequências. E dentro dessa mudança faz parte a mudança da nossa frequência do passado, aumentando o nosso presente, o nosso poder no presente, e se conectando com um novo futuro provável que está sempre sobre o nosso poder de escolha, o nosso poder em decidir aquilo que de fato a gente quer viver. E quando a gente decide, o que nos resta é assumirmos a responsabilidade para fazer todo o trabalho necessário para que essa realidade física possa ser experimentada. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.